Eu estava sentado no chão da minha sala vazia, com a cabeça entre as mãos, olhando para uma pilha de contas vermelhas espalhadas ao meu redor. 87 mil reais em dívidas, cartão de crédito estourado, nome sujo, carro apreendido e o pior de tudo, a sensação de que eu tinha decepcionado todo mundo que confiou em mim, incluindo eu mesmo. Naquele momento eu pensei, acabou, eu perdi tudo. Mas hoje, 4 anos depois, eu estou aqui para te dizer que aquele dia não foi o fim da minha história. Foi o começo da minha transformação. E se você está assistindo esse vídeo agora, talvez seja porque você também está no fundo do poço financeiro, achando que não tem mais saída. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o caminho que ninguém te ensinou na escola, mas que pode mudar sua vida completamente, assim como mudou a minha. Deixa eu te contar como eu cheguei naquele ponto, porque talvez você se identifique com alguma parte dessa história. E quando a gente se identifica, a gente percebe que não está sozinho nessa luta. Eu sempre fui o cara que trabalhava duro, sabe? Acordava cedo, pegava ônibus lotado, ficava até tarde no trabalho, mas eu tinha um problema sério. Eu confundia trabalhar muito com progredir financeiramente. E pior, eu achava que ganhar mais significava poder gastar mais. Quando veio aquela promoção, quando o salário subiu, eu não pensei em guardar, em investir, em me proteger. Eu pensei, finalmente eu mereço aquele carro novo, finalmente eu posso parcelar aquela TV de última geração, finalmente eu posso sair todo fim de semana e não me preocupar. E foi exatamente aí que começou minha queda, porque ninguém me ensinou que existe uma diferença gigantesca entre parecer rico e ser rico de verdade. Eu estava construindo uma fachada de sucesso, enquanto por dentro as estruturas já estavam rachando. Sabe aquela sensação de que você está correndo cada vez mais rápido, mas continua no mesmo lugar? Era isso. Cada vez mais horas extras para pagar mais parcelas. Cada aumento de salário já comprometido antes mesmo de cair na conta. E então veio a tempestade perfeita. A empresa passou por uma reestruturação e eu fui um dos demitidos. De uma hora para outra, o rio de dinheiro que mal das contas secou completamente. Foi aí que eu descobri o verdadeiro significado da palavra desespero. Porque quando você está endividado e empregado, você pelo menos tem uma ilusão de controle. Mas quando você está endividado e desempregado, a realidade cai como um tijolo na sua cabeça. Os juros não param, os boletos continuam chegando. E aquela voz na sua cabeça, aquela voz maldita que fica repetindo: você é um fracassado, você não presta para nada, você nunca vai sair dessa. Essa voz fica cada vez mais alta. Eu lembro de abrir a geladeira vazia e pensar, como é que eu deixei chegar nesse ponto? E sabe o que é mais cruel? A vergonha de olhar nos olhos da minha família, a vergonha de ver meus amigos prosperando enquanto eu afundava, a vergonha de admitir que eu tinha falhado. Mas foi exatamente nesse momento de maior escuridão que uma fagulha de esperança se acendeu dentro de mim. E eu vou te contar o que mudou tudo. Teve um dia que eu estava na fila do banco, esperando para tentar negociar uma dívida. E eu vi um senhor de uns 70 anos fazendo a mesma coisa. Ele estava com um caderninho velho, todo anotado, calculando os valores, tentando entender os juros. E eu pensei, cara, esse homem trabalhou a vida inteira e ainda está aqui, preso no mesmo ciclo que eu. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz na minha cabeça. Eu não queria ser essa pessoa daqui a 40 anos. Eu não queria que minha história fosse essa. E foi nesse momento que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu decidi que ia me educar financeiramente, o que custar. Olha, eu não estou falando de fórmula mágica. Não estou falando de ficar rico da noite para o dia. Estou falando de algo muito mais profundo e transformador. Mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. Porque o problema não era só a dívida, entende? O problema era a minha mentalidade.
Era o jeito que eu tinha sido programado desde criança para acreditar que dinheiro é sujo, que rico é ladrão, que dinheiro não traz felicidade. Todas essas crenças limitantes estavam me sabotando sem que eu percebesse. A primeira coisa que eu fiz foi enfrentar a verdade nua e crua da minha situação financeira. E isso dói muito, porque você tem que sentar, pegar todas as suas dívidas e colocar tudo no papel, sem mentira, sem auto-engano, sem fingir que aquela dívida pequena não existe. Eu peguei uma folha de caderno e escrevi tudo. 87 mil reais em dívidas. Cartão 1, 23 mil. Cartão 2, 15 mil. Empréstimo consignado, 28 mil. Cheque especial, 12 mil. Contas atrasadas, 9 mil. E do outro lado da folha, eu escrevi: patrimônio positivo, 0. Reserva de emergência, 0. Investimentos, 0. Foi a página mais dolorosa que eu já escrevi na minha vida, mas também foi a mais libertadora. Porque pela primeira vez, eu estava olhando o monstro de frente. E sabe o que acontece quando você olha o monstro de frente? Ele para de ser invisível. Ele para de ser aquela coisa abstrata que te persegue. Ele vira um problema concreto que pode ser resolvido. E aí, eu aprendi a segunda lição mais importante. Dívida não é pecado, é matemática. E matemática tem solução. Existem apenas 2 formas de sair de uma dívida: aumentar a entrada de dinheiro ou diminuir a saída. Preferencialmente, as 2 ao mesmo tempo. Parece óbvio, mas quando você está no olho do furacão, você não consegue ver com essa clareza. Então eu comecei pelo básico, pelo que todo mundo deveria fazer, mas quase ninguém faz. Eu cortei tudo que não era essencial. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Netflix, cancelado. Spotify, cancelado. Academia cara, cancelei e comecei a correr na rua. Delivery, nunca mais. Eu aprendi a cozinhar com o básico: arroz, feijão, ovo, frango. Saídas com os amigos, só quando era de graça ou quando era na casa de alguém. Eu virei aquele cara chato que não sai mais, que não vai nos roles, que não participa das festas. E sabe de uma coisa? Eu descobri quem eram meus verdadeiros amigos nesse processo. Porque os verdadeiros ficaram. Os verdadeiros entenderam. Os verdadeiros até me ajudaram. Mas cortar custos era só metade da equação. Eu precisava de dinheiro entrando. E como eu estava desempregado, eu fiz o que precisava ser feito. Eu trabalhei em tudo que apareceu. Entrega de aplicativo, fiz. Uber, fiz. Trabalhos freelancer na internet, fiz. Vendi coisas que eu nem usava mais. Aquele videogame parado há 2 anos, vendido. Aquelas roupas de marca que eu comprei só para ostentar, vendidas. Foi humilhante? Foi. Meu ego foi destruído? Foi. Mas sabe o que mais foi? Libertador. Porque cada real que entrava era um tijolinho na reconstrução da minha vida. E aí vem a parte que separa quem sai da dívida de quem afunda de vez. Eu negociei. Eu liguei banco para cada credor e negociei. E olha, tem uma verdade que ninguém te conta. Os bancos querem negociar, porque é melhor para eles receber 60% de uma dívida do que não receber nada. Então, eu consegui descontos, consegui parcelamentos melhores, consegui condições, e cada negociação era uma pequena vitória que me dava força para continuar. Agora, deixa eu te falar sobre a parte que mais me emociona nessa história toda. A reconstrução. Porque uma coisa é sair da dívida, outra coisa completamente diferente é construir riqueza de verdade. E foi nesse ponto da minha jornada que eu descobri algo revolucionário que mudou minha vida para sempre. O dinheiro não é o objetivo final. O dinheiro é apenas uma ferramenta. O que você realmente está buscando é liberdade, segurança, paz de espírito, a capacidade de fazer escolhas sem desespero. Tem uma frase do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que mexeu profundamente comigo.
Ele diz: a principal diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre está em como elas usam o seu tempo. Quando eu ouvi isso, eu entendi tudo. Eu estava vendendo meu tempo por dinheiro, mas as pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar por elas. Essa é a diferença fundamental. Enquanto eu estava trocando horas por reais, sem construir nada que permanecesse, as pessoas com mentalidade de abundância estavam construindo ativos, sistemas, investimentos que geravam retorno mesmo quando elas dormiam. Então, depois de 1 ano e meio negociando, trabalhando feito louco, cortando tudo que podia cortar, eu finalmente zerei a primeira dívida. E eu chorei. Chorei mesmo. Porque não era só uma dívida quitada, era uma corrente quebrada, era um pedaço da minha liberdade de volta. E cada dívida que eu quitava depois dessa, a motivação só aumentava. Era como um jogo onde você vai subindo de nível e cada fase fica mais fácil porque você está mais forte, mais experiente, mais confiante. Mas eu não parei por aí, porque quitar dívida é o básico, é o ponto zero. O verdadeiro jogo começa quando você passa do zero para o positivo. Foi aí que eu aprendi sobre a regra que eu chamo de Trindade da Liberdade Financeira: controle de gastos, aumento de renda e multiplicação através de investimentos. Essas 3 coisas precisam andar juntas. Você só controla gastos, mas não aumenta a renda, você fica pobre e feliz. Se você só aumenta a renda, mas não controla gastos, você cai na armadilha do... E se você não multiplica através de investimentos, você fica sempre dependente do seu trabalho ativo. Então eu comecei com muito pouco a investir. E quando eu digo muito pouco mesmo, R$50 por R$1.000 por mês. Parece nada, né? Mas sabe o que acontece com esses nadas ao longo do tempo? Eles viram algo. Eles viram patrimônio. Eles viram segurança. Eu comecei pelo Tesouro Direto, porque é o investimento mais seguro do Brasil. Depois fui aprendendo sobre fundos de investimento, sobre ações, sobre dividendos. Mas sempre com cautela, sempre estudando, sempre respeitando o meu nível de conhecimento. E aqui vai um aprendizado crucial que eu quero que você grave na sua mente. Investimento não é cassino. Investimento não é aposta. Investimento não é esquema para ficar rico rápido. Investimento é paciência, consistência e inteligência. É você plantando árvores hoje que vão dar frutos daqui a 5, 10, 20 anos. É você se tornando sócio do seu futuro. Porque quando você investe, você não está apenas guardando dinheiro. Você está comprando tempo. Você está comprando liberdade. Você está comprando opções. E sabe qual foi o momento que eu percebi que tinha realmente mudado? Foi quando surgiu uma emergência, meu celular quebrou e eu não precisei parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Eu não precisei pedir dinheiro emprestado. Eu simplesmente fui lá na minha reserva de emergência, peguei o dinheiro que estava lá guardado exatamente para isso, comprei outro celular à vista e segui minha vida. Parece pouco? Para quem sempre viveu no aperto, isso é um milagre. É a diferença entre viver apagando incêndio e viver com controle. Hoje, 4 anos depois daquele dia no chão da sala vazia, eu tenho 0 dívidas, reserva de emergência que cobre 6 meses das minhas despesas, investimentos que já passam dos R$20 mil e que crescem mês a mês. E principalmente, eu tenho algo que não tem preço. Paz de espírito. Eu durmo tranquilo. Eu não acordo no meio da noite pensando em conta vencida. Eu não tenho medo de olhar o extrato bancário. Essa é a verdadeira riqueza. Não é ostentar carro importado. Não é morar, é ter controle. É ter opções. É ter dignidade. Agora, eu quero compartilhar com você as 5 lições mais importantes que eu aprendi nessa jornada, porque talvez elas acelerem seu processo e te poupem de alguns erros que eu cometi. Lição número 1. Sua educação financeira vale mais que qualquer diploma. Eu tenho uma faculdade completa, mas ninguém nunca me ensinou a diferença entre ativo e passivo.
Ninguém nunca me explicou o que são juros compostos. Ninguém nunca me mostrou como funciona uma planilha de gastos. Essa ignorância financeira custa caro, literalmente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é educar. Leia livros, assista vídeos, faça cursos gratuitos. A informação está aí, disponível e gratuita. A questão é, você está disposto a buscar? Lição número 2. Pequenas ações consistentes vencem grandes esforços esporádicos. Sabe aquela história da tartaruga e da lebre? É verdade na vida financeira. Não adianta você economizar muito por um mês e depois voltar aos velhos hábitos. O que transforma sua vida financeira são os hábitos diários, as pequenas decisões que você toma todo santo dia. Levar marmita para o trabalho em vez de comer fora. Fazer café em casa em vez de comprar na cafeteria. Andar mais um quarteirão para pegar o ônibus mais barato. Parece pouco? Um café por dia a R$5 são R$150 por mês. São R$1.800 por ano. Em 10 anos, são R$18 mil. Coloca isso na poupança com juros compostos e vira bem mais. Pequenas ações, grandes resultados. Lição número 3. Seu maior inimigo não é o banco, não é o governo, não são os juros. Seu maior inimigo é seu ego. Quantas vezes você comprou algo não porque precisava, mas porque queria impressionar alguém? Quantas vezes você entrou numa loja e gastou dinheiro que não tinha para não passar vergonha? Quantas vezes você foi num churrasco com os amigos e gastou mais do que deveria só para não ser o mão de vaca? Seu ego vai te manter pobre. Sua humildade vai te deixar rico. É simples assim. Lição número 4. A dívida é emocional antes de ser financeira. Você não está endividado só porque gastou mais do que ganhava. Você está endividado porque estava tentando preencher um vazio emocional com consumo. Estava tentando comprar felicidade. Estava tentando comprar aceitação. Estava tentando aliviar ansiedade, frustração, tristeza. Até você entender isso, você vai continuar repetindo o mesmo padrão. Porque não é sobre o dinheiro. Nunca foi. É sobre você. É sobre suas feridas. É sobre seus medos. É sobre o que você acredita que se ou não merece. E lição número 5. Talvez a mais importante de todas. Você precisa de uma razão maior do que você mesmo. Eu só consegui sair das dívidas e reconstruir minha vida financeira quando eu parei de fazer isso só por mim. Eu comecei a fazer pela minha família, pelos meus futuros filhos, para quebrar o ciclo de pobreza que vinha de gerações. Quando você tem um propósito maior, quando você sabe profundamente o porquê você está fazendo esse sacrifício todo, os dias difíceis ficam mais fáceis de aguentar, porque você não está só economizando dinheiro. Você está construindo um legado. Você está mudando sua árvore genealógica. Então, se você está assistindo esse vídeo agora e você está endividado, escuta o que eu vou te dizer, olhando nos seus olhos através dessa tela. Não acabou. Você não está além da recuperação. Você não é um caso perdido. Você não falhou como pessoa só porque suas finanças estão uma bagunça. O que é você aconteceu com milhões de brasileiros. A diferença entre quem sai e quem afunda é a decisão de começar. E começar não precisa ser grandioso. Começar pode ser pegar uma folha de papel agora, hoje, e escrever todas as suas dívidas. Começar pode ser ligar para um banco amanhã e negociar. Começar pode ser vender aquela coisa que está parada em casa há meses. Começar pode ser assistir um vídeo sobre educação financeira por dia. Começar pode ser economizar R$10 essa semana. O importante não é o tamanho do passo. O importante é dar o primeiro passo e depois o segundo. E depois o terceiro, porque cada passo te leva mais longe do buraco onde você está. Eu não estou aqui para te vender ilusão. Não vou te dizer que vai ser fácil, porque não vai. Não vou te dizer que você vai ficar milionário em 6 meses, porque não vai. Mas eu vou te dizer algo que é ainda mais poderoso do que essas mentiras.
Você vai dormir em paz. Você vai olhar no espelho com dignidade. Você vai poder olhar nos olhos das pessoas que você ama sem vergonha. Você vai sentir que está no controle da sua vida pela primeira vez em muito tempo. E isso, meu amigo, isso não tem preço. Existe um provérbio chinês que diz: a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor época é agora. Você não pode voltar no tempo e consertar os erros do passado. Mas você pode começar hoje a construir o futuro que você quer. Você pode começar hoje a plantar as sementes da sua prosperidade. E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e vai se emocionar, lembrando do dia que você tomou a decisão de mudar. Assim como eu estou me emocionando agora, lembrando daquele dia no chão da sala vazia. Então, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo inteiro, é porque alguma coisa em você ainda acredita que é possível. E eu estou aqui para te dizer que esse alguma coisa está certo. Não deixa essa fagulha de esperança morrer. Alimenta ela, protege ela, porque ela vai te guiar para fora da escuridão. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo real, prático e transformador sobre educação financeira para quem quer mudar de vida de verdade. Deixa um comentário aqui embaixo contando qual é sua maior dificuldade financeira agora, porque quanto mais eu souber da sua realidade, mais eu consigo te ajudar com conteúdos específicos. E principalmente mesmo, começa hoje, não amanhã, não segunda-feira. Hoje, pega uma folha de papel, escreve suas dívidas, faz um plano, dá o primeiro passo. Porque a vida que você quer, a vida que você merece, a vida onde você tem paz, dignidade e liberdade, ela está esperando por você do outro lado dessa decisão. E eu vou estar aqui toda semana te acompanhando, te incentivando, te mostrando o caminho. Porque se eu conseguir sair de 87 mil reais em dívidas e reconstruir completamente minha vida financeira, você também consegue. Eu acredito em você. Agora, você precisa acreditar em você também. Um abraço forte e nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você não está sozinho nessa caminhada. A gente está junto. Vamos em frente.